noite, amigo internauta. Muito obrigado pela presença, pela audiência de vocês agora. Nós estamos aí exatamente 10 horas e 19 minutos no início desse programa Papagaio Espaço Educação. Vai ser um espaço voltado para a educação. O principal objetivo desse programa é contribuir, né, para acrescentar e jamais criticar para destruir. E o tema de hoje do programa vai ser construção de memórias em sala de aula. A importância do professor entender que a interação com o aluno não se resume apenas ao conteúdo programático, matemática, biologia, história, geografia, mas que existe o elemento humano que jamais um professor deve se despojar dele. Ou seja, é o contrário, o professor ele deve criar, humanizar-se sempre para o aluno, para que ele possa sentir calor e verdade nas suas palavras. E claro, né, para que a gente possa ter esse programa bem interativo, nós vamos ter a presença muito especial de um professor da rede pública. Mais do que uma pessoa que crê na educação, ele procura sempre fazer diferença na vida dos alunos. Eu vou ter aqui a honra, e, enfim, desse companheiro também de profissão. Quero uma salva de palmas aqui, galera presente, para o professor Wilson! Fala, Wilson! Tá no manejo, Wilson, tudo bem, joia! Aê! De palmas aqui, galera! Aê, muito obrigado, Wilson, muito obrigado, André Maia, grande músico. Novamente, Wilson, quero agradecer você aqui presente no nosso programa sobre educação. Papagaio Espaço Educação, vai ser um tema diferenciado hoje, na verdade, um tema bem interessante, que é construção de memórias em sala de aula. E eu sei que você é uma pessoa que se preocupa muito com a ideia do aluno criar uma identidade como professor, e não simplesmente o professor de matemática, o professor de biologia, mas sim chamá-lo pelo nome, que é o professor Wilson, aquele que conta uma história que a gente se lembra para a nossa vida inteira ou parte dela. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Flávio. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão prazeroso, ainda mais na sua presença, que é uma pessoa que eu tanto admiro, para falar de uma necessidade que os alunos hoje em dia têm e que muitos professores, eu penso que deveriam praticar esse humanismo dentro da sala de aula, tendo em vista que nesse mundo globalizado, nesse mundo onde as pessoas estão vivendo antivalores, desconstrução de família, é muito necessário que o professor, além de ter conhecimento técnico, ele tenha também um sentimento mais humano. Ou seja, não é excluir, né, o conteúdo, que aliás a escola ela é uma transmissora de conteúdo, mas é o professor não se esconder dentro daquele conteúdo. Exatamente, o professor não pode só ser técnico, a gente não está, nós professores não são androides. A maioria eu acho que a grande ideia que os professores não podem tirar da cabeça é que os professores hoje em dia estão lidando com pessoas, com humanos. Eu vejo muita crítica de alguns colegas de trabalho em relação à questão de que os alunos hoje em dia eles não querem mais aprender, que eles têm uma dificuldade muito maior de aprender, mas exatamente porque o mundo está mudando muito rápido e a escola tem que acompanhar todo esse processo de mudança. Eu acho que para começar a acompanhar esse processo de mudança é preciso que o aluno seja mais, o professor se torne mais humano, haja uma interação maior. E a ideia de ser humano, a ideia também de todo convidado que for vier ao programa aqui, a gente vai tentar, na verdade, desconstruir a imagem do próprio convidado. Às vezes você convida um médico, então ele se comporta como médico. Você convida um arquiteto, ele se comporta como arquiteto. Você convida um músico, ele se comporta como músico, um pintor como pintor. Mas a ideia é que todos são humanos, todos possuem histórias humanas, todos possuem memórias humanas. E dentro dessa ideia, eu quero que você fale um pouquinho sobre você. Você nasceu onde, enfim, da sua infância, porque quando você está se projetando para os alunos, você na verdade não está lá, não é o professor Wilson de geografia, mas é alguém que tem uma história, e essa história é importante para o aluno sentir a verdade em você.
Conta um pouco de você, onde você nasceu. Eu tenho 34 anos, sou mineiro, na cidade de Teófilo Otoni, nordeste de Minas Gerais. Vivi em Minas Gerais até os 9 anos de idade. Depois eu vim para São Paulo, me formei em História, Geografia e Filosofia. Tenho um prazer enorme por esse tipo de trabalho, porque eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser tendo esse contato, essa interação com essa juventude de uma maneira geral, que eu não trabalho só com crianças, eu trabalho também com ensino médio. E eu percebo na interação com eles que eles sentem necessidade de ter um professor que seja, além do professor que tenha um conhecimento técnico, que seja uma pessoa humana, porque torna o professor amigo. Tanto é que eu sempre falo para os meus alunos, você não precisa necessariamente me chamar de professor Wilson, você pode me chamar só de Wilson. Às vezes alguns até me chamam pelo apelido que o meu pai costuma me colocar. Minha família inteira me chama de Will, e no Facebook às vezes aparece o Will. E alguns alunos até me chamam de Will. Eu permito isso porque eu acho que se eles não tiverem essa liberdade de ter uma interação comigo, que não seja aquela coisa fria, eles jamais vão aprender nada do que eu estou falando, eles vão sentir medo e não prazer. E na sala de aula, o professor ele tem que transmitir um conteúdo programado, é importante o aluno conhecer. Mas a ideia de conhecer hoje em dia não é somente a informação específica, né? Geralmente para a prova. Você fala muito caso da sua vida pessoal. Quando eu falo vida pessoal, não são suas tristezas, as suas angústias, mas elementos do seu dia a dia que você, de repente, para explicar algo para eles, qualquer conceito de geografia, de espaço geográfico, lembrando que hoje o homenageado do programa de hoje, a foto dele está aqui, é o Milton Santos, esse grande geógrafo, grande pensador brasileiro que faleceu em 2001, e infelizmente muito pouco conhecido fora do mundo acadêmico, ou de pessoas, né, enfim, mais envolvidas nesse assunto político, social. Enfim, como é que você explica para os alunos, dentro do aspecto humano da sua vida, experiência pessoal? Você contou para mim uma história da coxinha, conta a história da coxinha. A coxinha. Exatamente, eu tenho usado muito o pensamento do professor Milton Santos há mais ou menos uns 5 anos que eu faço esse tipo de trabalho baseado nas teorias do professor Milton. Eu conto coisas como, por exemplo, como que é viver em São Paulo, uma cidade de 12 milhões de pessoas, e cito experiências da minha vida. Eu trabalhei em multinacionais e numa dessas empresas que eu trabalhei, eu estava uma vez na hora do almoço e fui abordado por um mendigo que, eu não sei se ele falava porque ele tinha fome ou porque ele não sabia falar. Eu sei que ele tremia muito. E quando eu pedi para que o dono da padaria oferecesse umas coxinhas para ele, ele chorou. E às vezes, relembrando isso com alguns alunos, até alguns alunos meus, eles costumam se emocionar. Eu tento trazer para eles o conhecimento que o Milton Santos tinha através de experiências do cotidiano, para que eles possam ver a dificuldade que é viver numa cidade que nem São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, para que eles tomem maior consciência. E eu sempre conto isso não no sentido de repreender, mas de alertar. Isso é muito importante, porque a crítica pela crítica é muito fácil de ser feita. E sem dizer também que a crítica à escola pública, a crítica à saúde pública, a crítica aos serviços públicos já está desgastada, entra no ouvido e sai por outro. Né? Parece que quando você ouve uma crítica, você já tem internalizado um discurso que é de todo mundo. Agora, a ideia de você propor, muito bem, conta pra gente então alguns casos aí de alguns alunos que choraram. Vocês lembram de algum aluno que você deu alguma aula específica e alguma aluna foi a lágrima? Sim, lembro. Além desse episódio da aluna ter chorado, de alguns alunos terem se emocionado, porque muitos deles eles não têm essa consciência da dimensão que São Paulo tem. Algumas vezes eu levo textos, como por exemplo, uma vez eu levei um texto que chama Quando Me Amei de Verdade, do Charlie Chaplin, e li para os alunos, para que eles tivessem noção de que é preciso viver em sociedade, aquela sociedade que começa na família deles, depois se estende para a escola, e depois a escola vai se estender pela vida, mas eles têm que criar valores dentro deles para eles poderem passar isso para a sociedade.
E muitos se emocionaram, porque é um texto muito bonito, um texto muito lindo, cheio de valores. E alguns alunos adoram esse tipo de interação, às vezes quebra um pouco do conteúdo para que eles possam ter um pouco de noções de vida, noções de valores. E a perspectiva que eu justamente quero mostrar é que você não está quebrando o conteúdo quando você traz um tema como esse. Muito pelo contrário, você está mexendo no emocional do aluno, que é o que definitivamente vai ficar no coração dele. Você pode começar até mesmo com os alunos com essa ideia. História é um processo de causa e consequência. E a partir disso aí perceber que, enfim, vamos voltar ao tema memória. As memórias criadas pelo professor em sala de aula serão, na verdade, o conjunto daquele aluno. Exatamente. O conjunto, se forem memórias opressivas, se forem ditatoriais, memórias de arrogância, de ignorância, não tem como. Aquele ambiente vai espelhar na consciência do aluno esse procedimento. E é por isso que professores semelhantes a você, Wilson, acabam, na verdade, se destacando em relação aos alunos e ficando, agora, com todo o perdão, com má fama em relação a muitos professores. Né? E aí a gente pode até entrar agora nesse tema da ideia de como é que você administra, porque você já foi titulado como rebelde, como é que a visão escolar, né, vê o seu comportamento, muitas vezes não dentro do padrão, mas um comportamento que procura desviar, pensando nos alunos. Eu já fui criticado por professores, coordenadores, diretores e pais. Até pais queriam me processar porque eu toquei em assuntos polêmicos, como, por exemplo, alunos negros, vamos tocar na questão da consciência negra em São Paulo, viver em São Paulo, que um negro sofre em São Paulo. E alguns professores me olhavam como se eu quisesse ser inovador demais. Mas por que eu tenho que ser conservador? Eu não tenho motivo para ser conservador, eu não ganho nada sendo conservador. Eu fiz as faculdades que eu fiz, me tornei professor por opção, por amor, por prazer. Eu gosto do que eu faço e quando eu chego em casa eu coloco a cabeça no travesseiro de uma forma tranquila, porque eu sei que de uma certa forma eu não tenho a pretensão de levar 100%, mas pelo menos o que eu posso fazer, o mínimo que ele assimilou daquilo ali, da forma inovadora de trabalhar, me deixa com uma tranquilidade, uma total tranquilidade, porque eu estou fazendo da forma que eu acredito que vai dar certo, da forma que eles estão me dando feedback, eles estão me dando retorno e mostrando. Continue assim, professor, que nós estamos aprendendo e nós estamos gostando. E a reflexão, né, que você citou, né, a causa negra, a gente teve aí um assunto polêmico que nós vamos tocar. O próprio Milton Santos, ele não foi um ativista. A gente não pode considerar um ativista das causas negras. Um ativista. Em compensação, olha o que ele escreveu. Aqui é um dos pensamentos dele. Acho que vou ter que sair. Espera um pouquinho. Para todo mundo conseguir ler. Os negros ainda sorriem. Preocupa-me o momento em que começarem a ranger os dentes. Então você vê, na verdade, a ideia de você ranger os dentes é a ideia da fúria, é a ideia da raiva, é a ideia da indignação. E ninguém fica furioso, raivoso, indignado por nada. Por nada. Então, e aí agora nós vamos para o momento importante do programa, que é o momento... Cadê o... Eu... Esqueci. Momento... Pronto, falei. Lança a vinhetinha. Pronto, falei. Beleza, Kátia? Aê, pronto, falei. Pronto, falei. Nós vamos hoje, nesse momento, falar pronto, falei sobre essa polêmica toda ligada às bananas. As bananas. Que surgiu, né, como um manifesto de apoio, né, ou melhor, contra o racismo e apoio às pessoas vítimas de racismo. E com muita honestidade, muitas pessoas foram bem sinceras em quererem apoiar. Elas mostraram, né, comiam banana, e mostraram que com o ato do jogador de futebol
Daniel Alves, né? Foi um ato digno, mostrou, virou as costas, né, para o racismo, e muitas pessoas entraram na onda com o maior bom coração, né, mostrando a banana. E aí surgiu, né, o hashtag chamado Somos Todos Macacos. E nesse Somos Todos Macacos, enfim, surgiu a venda das camisas por quase R$70, né, dos Somos Todos Macacos. Dentro dessa ideia toda, né, que a gente está falando agora, citando o Milton Santos, como é que você viu essa abordagem a respeito, né, desse assunto, né, que causou uma certa polêmica, principalmente não pelo fato do Daniel Alves ter comido a banana. Aquilo ali foi assim, ele comeu, deu as costas e fez em 2, 3 segundos. Agora, a polêmica, a celeuma, toda a consequência do hashtag Somos Todos Macacos, e aí depois veio a venda daquelas camisas, aí a coisa ficou um pouquinho mais deturpada. Quer dizer, qual é a essência desse movimento? Como é que foi a sua visão? Eu percebo que é o que o próprio professor Milton Santos falava. Ele criticava a ideia de globalização porque ele dizia que os países do mundo eles escolhem o que querem da globalização. Nós, brasileiros, parece que temos aquela infeliz mania de aceitar tudo que nos é imposto. Eu vejo como uma forma lamentável porque a atitude do Daniel Alves em si foi uma atitude, naquele momento, na minha opinião, extremamente inteligente e necessária. E ele nem pensou, né? Quer dizer, ele viu a banana, foi coisa de 2, 3 segundos, 1 segundo, falar, deixa eu comer e mostrar para esse cara que eu sou muito, mas muito mais superior do que qualquer pensamento limitador. Né? Agora, a partir do momento que você cria camisas, começa a vender camisas, começa a ter, até parece que um interesse econômico por trás disso, muito mais do que humanístico, fica complicado. E eu fico pensando como que as pessoas aceitam ideias impostas por algumas pessoas da mídia de uma forma tão fácil, sem críticas. Por que eu tenho que usar uma camisa só porque o fulano usa? Sabe? Isso realmente é uma forma inteligente de criticar. O professor Milton Santos, ele sempre dizia o seguinte, uma vez perguntaram para ele, o que você acha das cotas para negros nas universidades? E ele deu uma resposta que eu nunca me esqueci, que ele falava... as cotas para negros nas universidades. Algo que, por exemplo, eu particularmente sou a favor. Mas é uma questão muito, muito particular, né? Mas qual foi a posição do Milton Santos? A resposta imediata ali para ele no momento, ele não era uma pessoa contra, mas ele fez uma outra pergunta para a jornalista. Ele falou, de que adianta eu me posicionar contra ou a favor agora no momento, se nós vivemos num país que não debate a problemática negra, da vida negra. Então, quer dizer, como é que se cria uma opinião a respeito de a favor ou contra, sendo que o próprio ambiente escolar não se debate com uma certa seriedade, com profundidade, com respeito a esse assunto? Exatamente, até porque ele era professor da USP, e hoje na USP a gente tem 2% apenas de alunos negros. Por quê? Porque é muito mais difícil para um aluno negro, para uma pessoa negra, chegar na universidade pública, principalmente, vamos colocar a USP, porque ele dava aula lá, porque o negro é pobre. O negro é pobre. Ou seja, socialmente falando, né, vamos pensar historicamente, nem ideia de preconceito, socialmente falando, baixa renda, de uma maneira geral. Sim, exatamente, é nesse sentido concreto. que eu quero me referir. Concreto, né? É na questão da renda, não pobre culturalmente, estou dizendo que o negro ele é pobre de baixa renda mesmo. Isso não é por acaso. Os estudos de Milton Santos já mostrou que não é por acaso. Então fica muito mais difícil um aluno negro chegar numa faculdade de qualidade, porque ele não tem condições de pagar cursinho e etc. Então, de que adianta ser contra ou a favor as cotas, sendo que não há um debate? E sem dizer também, para a gente concluir, né? Hashtag Somos Todos Macacos, mas é de uma infelicidade, E falando em infelicidade, nós vamos ter agora a felicidade da participação assim do gênio musical, rapaz, o grande André Maia. Eu agora quero uma salva de palmas para o André Maia, galera! O André Maia, ele vai... E a sua posição a respeito disso aí? Bom, para falar disso, eu vou mostrar uma canção que meu pai fez. Meu pai é negro. E
ele fala um pouco sobre isso, que ele fez há muitos anos atrás, mas infelizmente é um assunto que não sai de evidência. Né? Não, e o nome do seu pai? Inácio Brother. Inácio Brother. Meu pai por parte de filho. Aê, vamos lá então. Eita, está para negro. Eita, está para branco. Eita, está para sarará, japonês. Eita, está para branco. Eita, está para negro. Eita, está para sarará, japonês. Se a miscigenação das raças é a coisa mais linda que existe, hoje negro e branco sorri, não choram mais, não tem o coração tão triste. Pra que separar? Pra que dividir? É tarde demais, somos todos iguais. Olha quanta loirinha, olha a japonesinha, olha aquela branquinha, querendo se misturar. Olha aquela mulata, oh, olha a linda ruivinha, oh, oh, olha que indiazinha, querendo se misturar, misturar. Eita, está para negro. Eita, está para branco. Eita, está para sarará, japonês. Eita, está para branco. Eita, está para negro. Eita, está para sarará, japonês. Nossa, Maia. Uma das melhores respostas que a gente pode dar para tudo nessa vida é arte. Eu acho que a melhor resposta é a arte. A arte, ela diz muito, né, de uma forma muito concisa, né, muito direcionada. E falando em arte também, né, muitos sabem que além de professor, agora apresentador, com todo respeito à palavra apresentador, eu também sou escritor. Tem esse livro aqui que eu publiquei ano passado, Contos Suaves, e eu tenho aqui 3 exemplares, galera. E esses 3 exemplares, eles vão para vocês. Mas como é que vai ser o critério? Nós temos a Kátia, nossa produtora. Tudo bem, Kátia? Oi. Aê, tudo jóia. Então, a Kátia, ela vai escolher as 3 melhores frases ou sentenças que resumem essa participação aqui do meu grande amigo Wilson, do grande André Maia, enfim, a minha própria, ao programa Papagaios Espaço Educação. Então, vocês mandam aí, se cadastrem, opinem, e podem fazer perguntas e façam alguma frase que mais destacar para vocês. E aí, as 3 melhores irão receber em casa, autografado, esses exemplares, tá bom? Beijo no coração. E voltando agora aqui, Wilson, a nossa discussão a respeito de sala de aula, você agora, né, você está dando aula onde? Que região de São Paulo? Na Zona Sul de São Paulo. Na Zona Sul de São Paulo, muito bem. E o que você pensa da educação nos próximos anos? Quando eu falo próximos anos, eu estou pensando em termos de geração. Não daqui o ano que vem, 2 anos. Daqui 10 anos, daqui 20 anos. Como é que é a sua perspectiva? Otimista, pessimista? Ou é um pessimista que vamos continuar? Otimista sempre, sempre. Esse ano eu acredito nos meus alunos, alguns até chegaram para mim como outro dia. Um aluno meu chegou e falou que também quer fazer história na PUC. Quero fazer história porque eu tenho gostado muito das suas aulas e isso me deixa cada vez mais motivado a fazer palestras, a correr atrás de programas, de amigos, para incentivá-los. Eu boto muita fé no futuro da educação, tenho um otimismo muito grande, exatamente porque, pelo menos ali, naqueles 50 minutos dentro daquela sala, eu sei que eu estou tentando fazer alguma coisa para mudar isso. E eu sei que não é somente eu, conheço alguns professores já que têm uma mente mais aberta, estão tentando mudar um pouco essa coisa tradicionalista demais, conservadora demais, porque o mundo muda de uma forma muito rápida e a escola precisa mudar. E mais do que o mundo muda, né? O mundo mudou de uma forma muito rápida. E é claro, não é o mundo de todas as pessoas.
é o mundo de que pertence ao mundo que mudou. Porque há muitos lugares do Brasil, da África, da Ásia, até mesmo da Europa, são pessoas que não estão envolvidas em nada tecnológico. Eles estão com a atração animal para muitas coisas ainda. Então a questão, mas para as pessoas que pertencem a uma cidade como São Paulo, não tem como não acompanhar esse processo todo de informação constante e o que fazer com essa informação constante. Eu lembro que uma vez eu estava dando, assim que eu comecei a dar aula, em 1995, eu entrei na faculdade e aí comecei a dar aula no CEIP, né? CEIP, lá no Itaim Paulista. E aí, estava até dando aula de inglês. Eu falei para o professor sobre nota, tudo aí, um professor psicólogo. Ele falou que eu ia aplicar a prova, eu falei, vou aplicar a prova. Aí esse professor falou bem assim, bem claramente, eu falei assim, eu vou dar uma prova para os alunos, que eles não vão precisar, eles vão ter que pensar para fazer a prova. De modo que eles não vão ter que decorar nada. Aí ele chegou, não era uma pessoa má, mas era uma pessoa talvez mal orientada, né? Ele chegou para mim e falou assim, cara, mas será que eles conseguem pensar? E aquilo me assustou, pô. Eu estava com 20 anos de idade, 21. Eu falei, mas por que você falou assim? É porque é tudo animal. Então eu estou falando de 20 anos atrás. Né? Já havia esse ranço de tratar, né, os alunos como inimigos. Quando na verdade o professor ele pode optar em fazer o quê? Deixar boas memórias, boas lembranças naquele espaço, naquele período com o aluno. Né? Como é que você vê isso aí? Exatamente, a construção da memória ela é muito importante. Infelizmente, de 20 anos para cá, se ele falava que os alunos eram animais, agora tem gente falando que todos somos macacos. Então, essa é a necessidade. Aliás, põe aí, ó, hashtag, todos somos papagaio, mas é um papagaio programa, hein? Fala aí. Isso mostra a necessidade urgente de nós construirmos memórias, resgatar valores que estão sendo perdidos com essas mudanças todas. Muitos professores chegam e dizem coisas óbvias. Os alunos não são mais os mesmos de antigamente. É óbvio que eles não são. O mundo mudou, a tecnologia deu acesso à informação de uma maneira muito rápida e eles não têm mais como assimilar tanta coisa. E a escola precisa mudar para poder ajudá-los nesse sentido. Poxa vida, quando você fala em escola mudar, a gente pensa em termos do que a escola deve fazer para mudar. E eu falo para você com muita tranquilidade, é somente humanizar-se, é somente tocar no coração dos alunos. A gente vai a palestras em escolas públicas, você também já foi com a gente, né? Você me chamou para dar uma palestra numa escola, perdão o nome da escola? Maria Pecioli. Maria Pecioli, lá no Jardim Ângela, né? Jardim Ângela. Galera, ficou todo mundo no pátio, estávamos eu, o André Maia, na época também estava o Flávio Hernandes, e aí foram, 200 ou 300 alunos, agora eu não me lembro. O fato é que todos ficaram ouvindo a palestra. Todos ficaram participando direto ou indiretamente da palestra. Então não é a questão de ter 10, 20 ou 30 ou 50 alunos na sala de aula. É para ver se você está olhando realmente nos olhos do aluno. O aluno ele sente quando você tem uma coisa boa para dizer. Quando você tem uma coisa boa para dizer, ele vai e presta atenção. Você já teve algum aluno que se recusou a te ouvir? Claro, já teve, mas assim, qual é a circunstância desse menino? Não por falta de desrespeito, muito pelo contrário. Uma coisa que eu tenho percebido é que muitos alunos respeitam a mim e alguns professores que trabalham da mesma forma porque eles se sentem no mesmo nível. O problema é que muitos professores têm, de uns anos para cá, com esse acesso também de muitos professores a muitas faculdades, se formaram e ao mesmo tempo se deformaram no sentido de caráter. Eles chegam na escola e se colocam acima dos alunos, os alunos percebem isso e se sentem humilhados. Por isso que é super importante nós criarmos esse programa falando de memórias, porque é importante resgatar valores através da memória. Não apenas os alunos, mas também os professores, os coordenadores, os diretores, todo mundo que está engajado na educação. Mesmo porque também, né, qual é a função de uma escola? É conviver. Não, tudo bem, é ensinar, né? Mas a convivência faz parte. Quem é que não vai para a escola pensando nos amigos? Até se o professor vai na escola pensando em outros professores, né? Em termos de amizade mesmo, em termos de convivência de espaço. Por que não transformar esse espaço numa convivência positiva? Porque tem que transformar em cada um tem seu espaço e a vontade do superior será a vontade prevalecida. Então, são essas questões que a gente vai colocando, porque eu tenho certeza que você pode tocar o coração de 10, você toca o coração de 1.
Então, de repente, é menos um professor que vai ter, é mais um professor que vai entender que, ao invés de entrar em conflito, vamos criar boas memórias na cabeça desses alunos. Por piores que eles sejam, porque, falei, quem é que nunca foi errado nesse mundo? Né? Não há um certo só. Tudo bem? E agora nós vamos para um momento especial também da nossa participação aqui, que é o nosso momento Crônica da Semana. Crônica da Semana. Vamos ver? Aê, momento Crônica da Semana. Show de bola, galera. Muito bem. E não se esqueçam, hein? Curtam a fanpage do programa no Facebook. Né? Se cadastrem também no site www.kaztv.com.br e também para efeito também de patrocínio, porque nós vamos precisar de patrocínio, galera, para que a gente continue com esse programa. Vou pedir para que vocês entrem em contato com a Kátia, que é a nossa produtora, pelo celular, por favor, 9484544159. Então, novamente, Kátia, né, que é a nossa produtora, 948454159. Obrigado, viu? E agora vamos para a crônica da semana. Muito bem. Câmera em mim. Se for possível. Se for possível, câmera em mim. Muito bem. Aê, muito bem. Então, toda semana, nos programas, nós teremos uma crônica voltada a uma reflexão a respeito de algum assunto específico. Como a reflexão de hoje vai ser sobre construção de memória, eu vou ler para vocês uma crônica, para vocês terem uma dimensão de como nós, professores, também somos tocados, de como nós, professores, podemos e devemos tocar no coração dos alunos. Muito bem. Em 2004, eu dei aula em uma escola particular na cidade de Arujá, próxima à capital paulista. Eu morava no bairro de Hermínio Matarazzo, na Zona Leste, e trabalhava em mais 4 escolas no bairro de São Paulo, no Bom Retiro, na Bela Vista, em Arthur Alvim e Hermínio Matarazzo. Todo início de ano, em todas as escolas, antes das aulas efetivamente começarem, há um ritual de reuniões pedagógicas, onde se discute sobre tudo o que envolve a relação professor, escola, aluno e família. Se levássemos mais a sério esses encontros, certamente eles seriam importantes e gerariam excelentes frutos. E na escola lá em Arujá, próximo a um condomínio de luxo, não foi diferente. Eu, recém-contratado, tenho um olhar desconfiado tenho um olhar desconfiado quando não acostumado ao meio. Falo menos, ouço mais, palpito pouco, sou conciso e lacônico em cada intervenção. A reunião pedagógica começou depois do café com pão e bolachas. A diretora olhou para nós, os professores, propondo uma reflexão. Quando você nasceu? Não houve quem não sorrisse levemente diante da questão. Eu quase falei, 2 de maio de 1974, foi a primeira coisa que me veio à mente. E antes, porém, de qualquer resposta, a diretora insistiu, sem mudar a expressão séria. Quando você realmente nasceu? E aí a pergunta ficou um pouco mais complexa. A palavra realmente soou enigmática para a gente. Presta atenção. Interessante ainda é que ela disse, não se preocupem se chorarem. Chorar faz parte da vida. Chorar é uma maneira de explodir o coração silenciosamente. Chorar, eu pensei. Foi muito estranho aquilo. E ela insistiu, quando você realmente sabe que começou a viver e que nasceu de fato para a vida? Então, a partir dessas palavras, a coisa ficou séria. Todos os presentes engoliram seco. Uma professora, saltando algumas lágrimas, falou algo relativo a uma doença que ela tinha superado e disse, eu comecei a viver nesse momento. E o silêncio foi assustador. Outro professor, em seguida, lembrou da ausência da mãe quando ele era adolescente. E falou, eu comecei a viver nesse momento. E assim fomos. Quando minha vez, em lágrimas, sem acreditar, solucei o nascimento da minha filha em 2000 e do meu outro filho em 2002. E falei, comecei a viver no momento em que tive família. E todos lá, um por um, fomos descobrindo quando realmente tínhamos nascido para o mundo e para a vida. Eu sempre fui muito perspicaz. Logo matei a charada.
Nascer não é começar a respirar. Nascer envolve o que de fato fazemos com nossa vida quando decidimos fazer algo com ela. A diretora mexeu em nosso emocional, vasculhando nossas memórias, as marcas positivas e negativas que temos dentro de nós que fazem o que somos, e seres absolutamente únicos. Finalmente eu descobri quando tinha nascido para o mundo. E não era um nascimento físico, era um nascimento emocional. Um nascimento, como ela disse, para o mundo real, o mundo que não pertencia a mim, porque passei a pertencer ao mundo, no meu caso, ao mundo dos meus filhos e a minha responsabilidade de ser pai. Fazer as pessoas nascerem para o mundo significa fazê-las reconhecer suas memórias mais marcantes, tirando delas a marca de crianças egoístas e adolescentes mimados. E veja como isso é grandioso. Grandioso porque somos o conjunto de nossas memórias. Somos a consciência de nossas memórias. Por que não fazer da presença em sala de aula uma oportunidade de gerar memórias positivas nos alunos? A grande memória que a grande maioria de nós passa pela escola. Raramente, no entanto, a escola é um sinônimo de nascimento. Infelizmente, criam-se muitos traumas e dificuldades e desesperos ao longo de 10 longos anos. Como sugestão de reflexão dentro do seu coração, eu pergunto, quando você realmente nasceu? Quando você realmente nasceu para o mundo, para a vida? Nascer é uma das grandes virtudes do ser humano, principalmente quando ele está vivo neste mundo, com o mundo, para o mundo e pelo mundo. Para terminar, quando você realmente nasceu? Uma salva de palmas, galera. Aproveitar aqui, participação dos internautas. Muito obrigado pela audiência. Maia, a audiência tá quanto? Tá 100. Cara, 100 mil, 150 mil, tá quanto? Quando eu vi, tava sem ninguém. Sem ninguém, Maia. Vai encher o saco de novo. Muito bem. Bom, nós temos aqui, ó. Nome, a Andréa Maia. Um beijo, Andréa Maia. Né? Parabéns pela iniciativa, sucesso a vocês dois sempre, um salve para o Flávio e para o meu maninho André, muito bem. Nós temos também aqui o Luiz, obrigado Luiz, a cidade de São Paulo, mensagem, aê, demais esses caras, obrigado novamente. Cláudio Batista, daqui de São Paulo também, salve André Maia, meu parceiro, sabe de nada. O Alexandre também, daqui de São Paulo. O meu parceiro André Maia, muito bonito, mas o Flávio é mais, é brincadeira, não colocou isso não. André Magalhães Pereira, daqui também de São Paulo. Falou Mr. Marley Bobby. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Muito bem, para quem não sabe inglês, busca o Google, muito bem. O Brasil vai mudar. É o Andrezão. O Andrezão! I love, yes, I love you, my brother. You know that you are here in my heart. Muito bem. Agora a Cristina, a minha titia Cris, beijo no seu coração, tia. Opa, como você vê a violência na sala de aula? Isso foi um desafio. Para você que é entrevistado. Vamos lá, como é que você vê a violência na sala de aula? Pergunta da tia Cristina Notaroberto, um beijo. Violência na sala de aula, acho lamentável porque é o reflexo da nossa sociedade. Pronto, é o reflexo. Ai meu Deus, é o reflexo, tudo é o reflexo. A minha mãe, ela tem uma tese, minha mãe, que está morando lá em Camburi. Ela fala para mim, é uma senhora já, que 70 e poucos anos de idade, a gente quase aprendeu, há uns 2 anos atrás, que ela estava à beira da morte, graças a Deus se salvou, mas ela tinha uma tese, e ela ainda tem essa tese, que ela fala que ela não tem dó de velho. E ela não fala por maldade, porque, segundo ela, o velho ele é a consequência das suas escolhas, pro bem e pro mal. Então ela falava isso. Por que eu estou falando isso aí? Porque eu não posso nem concordar nem discordar dela, mas uma coisa eu falo, eu tenho dó de criança. Eu tenho dó de criança, sim. Eu tenho dó de criança. E até de adolescente também. E eu tenho razões muito pessoais para saber que a violência, ela é um estado criado. Existe também, claro, problemas neurológicos sérios que geram violência. Mas isso é doença. Eu estou falando quando é comportamental, do ponto de vista social, né?
Então, ou seja, muitas vezes você consegue trabalhar essa violência em sala de aula com atitudes, como eu falei, de humanização do professor, da direção, da coordenação, enfim, do envolvimento dos agentes escolares com os alunos, porque eles são seres humanos. São seres humanos. Mais perguntas aqui. Adriana Motoque Rocha. Tá aqui, ó, do ABC. Representando nossa miscigenação, cito o trecho da letra Etnia, do Chico Buarque. Não, Chico Sainz, Chico Buarque, do Chico Sainz. Somos todos juntos uma miscigenação. E não podemos fugir de nossa etnia. Todos juntos uma miscigenação. E não podemos fugir de nossa etnia. Índios, brancos, negros, mestiços. Nada de errado em seus princípios. O seu e o meu são iguais. Corre nas veias sem parar. Muito obrigado, viu, Adriana? Né? Sucesso a todos, estamos curtindo o programa e não temos nosso livro. Quero preciso devolver o que paguei do... você, agora eu me lembro de você. Um beijo, né? Quero autografado, beleza. Beijo no seu coração. Kátia, já escolheu? Ainda não, calma que a gente está escolhendo ainda. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Jaqueline Antanoberto. Um beijo, Jaqueline, você é muito importante também, viu? Concordo plenamente quando você diz que a interação com o aluno é importante, que é o que você estava falando, né? O David Victor, olha só, de Francisco Morato. Parabéns, mestre Flávio, sou eu. É um grande exemplo de vida e professor. Obrigado, meu camarada. E o Pedro Marim, grande Pedrão, né? Mandando um salve aqui de São Paulo. Teacher Flávio, parabéns pelo programa, sucesso e abraço. E o Flávio Hernandes e o André Maia, um beijo na boca, vocês são gostosos. Não posso falar isso não, rapaz. Muito bem, muito bem. Galera, então agora, pra gente agora dar continuidade aqui, eu vou chamar agora a presença do grande André Maia. Grande? O grande André Maia de 1,22 m. Tudo bem? Tem mais perguntas aí? Então traz pra gente aqui. Já pode se ajeitando aqui. Aí, meu camarada aqui, Edenise, olá, de São Paulo. Excelente a mensagem da leitura da crônica sobre quando você realmente nasceu. Parabéns pelo programa. E o Maia arrasou na canção. Obrigado, Gersina Silva, um beijo, minha professora. Parabéns, de São Paulo, parabéns, amei a crônica, quero uma cópia. Lembrando, né, a cópia vai estar disponível no site do programa. Não é isso, Kátia? Aê! Vai estar disponível a partir de hoje ou amanhã no site do programa para vocês justamente imprimirem, lerem com mais calma. E todo o programa haverá uma crônica bem bacana, hein? Amei! Amei a crônica, quero uma cópia. Vocês receberam a minha primeira mensagem? Sim. Sim. Também gostaria de saber se o professor já foi agredido em sala de aula. Olha, veja bem, boa essa aí. Eu estava lá dando aula, um aluno de quase 2 metros, ele ficava zoando, no início quando eu comecei a dar aula. Aí ele fez alguma coisa, aí eu chamei a atenção dele. Aí ele levantou na carteira, e aí eu fiquei com medo. Mas eu mantinha a pose. E aí todo mundo ficou silencioso. Aí ele chegou perto de mim, aí ele falou assim, ó, você falou o quê? Aí eu quase chorando de medo, eu falei, agora eu morro, né? Aí eu tomei um ato de coragem e pedi para Deus me proteger. Apontei o dedo para ele e falei, meu amigo, eu falei com você. E você não vem me peitar. Você não vem me peitar porque você também não me conhece. Pode sentar agora lá. Você está me ouvindo o que eu estou falando? E aí ele começou a fazer cara de medo, aí com essa cara de medo, eu ouviu? Senta lá agora! Aí ele foi lá, sentou. Desculpa aí, professor. Não, tudo bem, tudo bem. Então você vê, né? Esse clima, e o rapaz era muito gente fina. Mas enfim, é coisa que acontece. Isso foi há 20 anos. Claro que hoje em dia minha postura certamente seria outra, porque eu também era tão adolescente quanto ele, né? 20 anos de idade. Tudo bem? Muito bem, então para a gente dar as considerações finais, meu amigo Wilson, queria que você fizesse as considerações finais e de antemão já agradecendo bastante, né, a sua presença, e eu tenho certeza que vai tocar no coração de muita gente que está assistindo aí. Bom, eu agradeço pela oportunidade de ser entrevistado aqui hoje com vocês. E eu gostaria que essa mensagem ficasse no coração de todos nós que estamos envolvidos na educação. É possível, sim, fazer alguma coisa diferente. Basta querer. Isso. Muito bem. Então, uma salva de palmas para o Wilson Pipó!
Lembrando que o programa Papagaio Espaço Educação será reprisado continuamente no site www.kaz.com.br e também estará disponível on demand para que vocês possam assistir, pegar os trechos que vocês precisam, que vocês querem, tá bom? E para fechar com chave de ouro, nós vamos mandar uma canção desse músico fantástico que está fazendo o CD dele esse ano, né, o André Maia, né, quem quiser adicionar no Facebook é André Maia Music, para quem é mais fresco, tá bom? Tá. E ele vai mandar uma boa para nós. Qual vai ser a música de saideira de hoje, André? Vou mandar o Voluído. Voluído sobre? Sobre tudo que está acontecendo aí no nosso país, essa roubalheira da Copa do Mundo, né? Então é uma irônica homenagem aí aos nossos governantes. Então, novamente, muito obrigado. Vamos fechar o programa com essa canção maravilhosa. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe você. Deus abençoe também a nossa plateia, galera! E até a semana que vem. A semana que vem o tema do programa vai ser especialíssimo. Professor que fez a diferença. E vamos entrevistar na semana que vem o lutador de MMA, o Vinícius Zani, que é um cara excepcional. E vocês vão perceber por que ele é excepcional. E um professor que fez a diferença na vida desses alunos. E você, professor, deve, porque você pode fazer a diferença na vida dos alunos, ok? Então vamos lá com vocês, André Maia Music! Opa. Seja bem-vindo, gente, seja bem-vindo, estrangeiro. Eu não falo gringo, eu só falo brasileiro. Entra pela frente, a gente vai pelos fundos, não repare a bagunça. É a Copa do Mundo, tudo lindo, tanto estádio, olha quanta evolução. E não tem remédio pra nossa população. O discurso é nota 10 e 0 pra atitude. Se não morrer na fila, vai sarar e ter saúde. Mas é pra chorar, eu vou cantar sorrindo, que é pra alegrar o meu corpo tão sofrido. Sei que tá difícil, mas por isso eu digo que voluído até demais nós somos. Voluído, voluído até demais, nós somos o quê? Voluído. Aí, galera! A gente tem escola e não tem professor. Se tem professor, ele não tem salário. Se tem salário, mal dá pra comida, pra colocar mais um ovo na mamita. É, a gente tem polícia e não tem segurança. Andar tranquilo só no túnel da lembrança. Pra ter segurança tem que estar engaiolado. Quem é que quer ver o sol nascer quadrado? Mas se é pra chorar eu vou cantar sorrindo, que é pra alegrar o meu povo tão sofrido. Sei que tá difícil, mas por isso eu digo que voluído até demais, nós somos o quê? Voluído, voluído até demais, nós somos voluído, voluído até... Vamos lá! Volte sempre, até logo, volte se sente saudade do gigante adormecido, país da impunidade. Esse povo tão guerreiro, bom de alma e coração. Todo dia é massacrado por tanta corrupção. Padrão firma pra saúde, segurança e educação. Até parece, só se for pro mensalão. Sem cultura nem esporte, sem lazer e diversão. Lobo império de poder na hora da eleição. Mas é pra chorar, eu vou cantar sorrindo, que é pra alegrar o meu povo tão sofrido. Sei que tá difícil, mas por isso eu digo que voluído até demais, nós somos o quê? Voluído, voluído até demais, nós somos o quê? Voluído, voluído até demais, nós somos o quê? Voluído, voluído até demais, nós somos voluído. E vamos lá para terminar. Papagaio! Deus abençoe, Deus abençoe todo mundo.